Bonjour, bonsoir, como você vai? Hoje vamos começar mais um podcast aqui na Lean para falar desse festival que é o maior festival de publicidade do planeta Terra, né? Que chama Cannes Lions, que acontece lá em Cannes, no sul da França, no Côte d'Azur. E a gente, como Lean, estivemos lá. Então estou aqui, eu, Anselmo, CEO da Lean, fazendo esse papo com essas duas figuras, Newton Neto, fundador, chairman da agência, da Bonsoir ou Bonjour, né? Depende da hora que você estiver assistindo. Bonsoir ou Bonjour. É um prazer estar aqui de novo com o Anselmo, com o Danilo, e para a gente relatar um pouco de mais uma viagem incrível que a gente fez. Como você vai, Danilo? Bonsoir, bonjour, tem que falar. Bonsoir, bonjour. Bom dia, então boa tá noite. dito, tá dito. Tá dito. E aí, Danilo França, nosso VP de Estratégia de Dados, também, né, que deu uma aula lá no Festival de Cannes também, trazendo muitos insights bacanas. É um cara que gosta muito de estudar, consumiu muito conteúdo, e vai falar também como foi essa experiência da primeira vez no Festival de Cannes, né? Vamos nessa, tem muita coisa pra falar aqui. Começando com uma pauta polêmica. O que vocês acham do case da... Tô brincando, agora não. Vamos deixar para o final. Então você vai precisar assistir tudo, essas 3 horas, 4 horas de conversa, para ver em que momento a gente vai falar sobre os cases utilizando inteligência artificial. Se for para esquentar, é melhor a gente começar a falar do calor que a gente pegou lá. Já é uma boa pauta, né? O que é que vocês acharam? Primeiras impressões do Festival de Cannes, 72º Festival de Cannes, em homenagem ao Brasil como Creative Country of the Year, né? Então, com homenagem ao Washington Oliveto, que a gente tá aqui com o nosso bonequinho de Cannes, nosso leãozinho com a faixinha de W Brasil, em homenagem ao Washington Oliveto. E aí, Newton, você que foi o grande entusiasta, que no começo do ano fez, a gente tem que ir esse ano pro SXSW, pro Festival de Cannes, porque a Lean tá num ano maravilhoso e a gente precisa estar fazendo parte dessa história. Diga aí, qual foi a sua primeira impressão quando chegou no Festival do Cannes? Primeiramente, eu acho que foi uma realização pessoal, né? Então, acima de tudo, uma realização pessoal, porque sempre foi um sonho. Acho que quem é publicitário sonha com isso, né? Então, é o maior festival. E assim, a gente, quando vive aquilo ali, você entende de fato que aquilo ali é a importância daquilo ali, né? E vamos dizer assim, a valorização profissional que a gente tem quando tá ali. Segundo, realmente foi um dos planejamentos da Lean desse ano, né? Então, quando a gente iniciou o ano, a gente tem um planejamento de áreas que vamos investir, objetivos que queremos alcançar, enfim, e participar do SXSW, participar de Cannes, estava no nosso roteiro, então a gente vem cumprindo o que desenhamos, porque acreditamos que se nós somos uma agência, né, que está entre as pioneiras e as maiores do mercado, temos que estar andando com a vanguarda e tudo está acontecendo primeiro lá, então vamos beber da fonte, né? Uhum. Então hoje a gente tem feito esse investimento, esse investimento, né, acreditando nisso, no que a gente pode antecipar, né, ao esperar vir isso de uma maneira enlatada de fora para cá. E principalmente de conexões também, né? Porque foi outra coisa que a gente percebeu muito em Cannes, né? São muitas conexões, muita gente para conversar. Danilo, o que é que achou nessa primeira impressão? A primeira impressão que eu tive, assim, foi de sentir um orgulho de fazer parte do mercado publicitário. Porque a gente foi num ano, se tinha um ano pra gente ir, acho que era esse ano. Que é um ano que o mundo reconhece o Brasil como um celeiro criativo publicitário, né? Porque não era uma homenagem global. Não é uma homenagem local, né? Então, eu acho que isso coroou também a homenagem para o Washington Oliveto. Então, a gente saber que a gente faz parte de um país que é destaque mundial, e principalmente a gente que nasceu como Lean, é mais um motivo de orgulho ainda de ter nascido fora do eixo, né? de Rio, São Paulo, aí, onde estão as principais agências, os principais grupos internacionais. Então, para a gente, acho que foi uma conquista... pessoal e profissional de estar lá. E o melhor momento era esse ano. E eu destacaria também 2 pontos. Primeiro, quando o Danilo bem fala aí de Washington Oliveto, porque acredito que cada um da gente aqui tem seus ídolos, enfim. Por exemplo, Danilo, que vem da área de mídia, de estratégia de dados. Não sei se o Washington Oliveto, por exemplo, era um ídolo que ele tinha. Mas o Washington Oliveto, para mim, era vamos dizer, o ídolo, né? Então, se tinha alguém que eu
vibrava, que eu acompanhei, que eu estudei, que eu li, reli, enfim, foi ele. Então você tá lá na homenagem dele, né? É o mesmo que ir para Mônaco na homenagem a Ayrton Senna. Então faz todo sentido. E o outro ponto é também você sentir-se, como o Danilo falou, a gente tá no eixo aqui do Nordeste, e lá você sentir pertencente àquilo. Então a gente chegou lá e as pessoas reconheciam o trabalho da gente, falavam conosco, pô, vi aquele campanha de vocês e tal. Então você se sentir prestigiado, né, e reconhecido. Acho que é você ir de uma outra maneira. Uma coisa é ir lá como comprou o ticket lá e foi. Entrou, né? A outra é você chegar lá e as pessoas falarem, pô, vocês, né, que é a agência e tal, vocês que criaram aquela campanha da Beto Nacional, pô, parabéns, velho, tá? A gente vê Beto Nacional em todo canto. E você sai de lá com um sentimento de dever cumprido, né? Que é você ter seus pares, né? Só que não são qualquer pares, né? São os maiores publicitários do país. Vamos lá e saber o seu trabalho. Isso realmente é muito bacana. Eu esqueci o nome dele agora, me fugiu o holindense. Dedé Laurentino. Dedé Laurentino, que você veio apresentar, né? Então falar, e ele falar, pô, parabéns, acompanho o trabalho de vocês e tal. Eu até brinquei, né? Eu disse, sou de Olinda também, só que eu não tenho um busto como você tem lá ainda, né? Mas... Essa brincadeira do busto rendeu com a esposa dele, o pessoal ficou brincando com ele. Disse, tá vendo? Você tem busto em Olinda mesmo. Tá vendo? Dedé Laurentino, que você pode buscar aí no YouTube, no LinkedIn, no Instagram. Dedé Laurentino é um dos maiores publicitários desse país. Hoje ele é diretor de criação global na Ogilvy para Nestlé, mas também já foi para Dove, já foi para outras marcas. Ele foi vice-presidente de criação da Lilara, foi da Almap. É um cara que é um talento nato, reconhecido mundialmente, global. Hoje em dia. E além de ser um cara gente boa, que estava lá naquele carnaval para o Washington Oliveto, atrás de um trio, né? Porque a gente teve um trio em homenagem ao Washington Oliveto. Um mês antes teve o frevo no Festival de Cinema de Cannes, né? Exato. E um mês depois teve o trio puxando lá o Alô Alô da Brasil, e a gente tava lá atrás curtindo e comemorando o festival. Só de falar eu me arrepio, porque foi uma coisa de surpresa. Tinha um evento, acho que foi no primeiro dia. Primeiro dia, na segunda-feira. E era um evento da própria W Brasil, né? Um coquetel, mas de lá saiu um trio, do nada tem um trio no meio da rua, povo enlouquecido. Com Simoninha e Jairzinho puxando o trio. Não era dois puxadores, não. Né? Então, 2 filhos de 2 ícones, né? 2 artistas brilhantes que estavam puxando ali o trio com música brasileira, e tava todo mundo... Parando, todo mundo olhando. Esse ano foi o ano com mais inscrições de peças brasileiras da história de Cannes, e também com mais brasileiros inscritos da história de Cannes. Então, assim, é uma coisa pulsante, né? É algo que a gente tava ali dominando, sem dúvida, a pauta, até nas polêmicas. Né? Até nas polêmicas que a gente vai falar já. Outra coisa que eu acho que vale a pena falar, foi a primeira vez de nós três, né? Dentro do evento, e o evento tem essa coisa magnética, né? Você tem hora que para ali, você vai dizer, pô, eu sou publicitário, eu tô aqui, vivendo isso num ano de homenagem ao Brasil, com vários amigos, colegas, pessoas, ídolos, né? Você, de repente, tá batendo um papo ali com um cara que você consumiu o conteúdo no Clube de Criação de São Paulo. O que você vê grandes matérias na meia mensagem, né? Grandes matérias na meia mensagem, no programa Reclame. Um abraço também pro pessoal do programa Reclame, que é grande parceiro da gente também. E uma coisa que me chamou a atenção é que a cidade respira o festival, né? A praia ali é ocupada com vários estandes e várias ativações das plataformas. O que é que vocês acharam e foram convidados a participar? Eu achei incrível, porque as ativações de marca ocorriam na areia, né? na praia, e literalmente, né? E você via muito estandes, palcos, né? Muitos shows, festas rolando ao mesmo tempo, enfim. E me impressionou bastante, né? E assim, para mim, se eu fosse destacar, a que eu mais destacaria, assim, era a da Meta, né? A ativação... Era gigante da Meta. Tinha até um pier para as influências fazerem um passeio de barco. Pier, e assim, depois eu fui acompanhando, fiquei vendo, eles ficavam lançando pelo canal que eles criaram no WhatsApp, as programações. Então, tinham várias oficinas acontecendo ao mesmo tempo,
Você podia customizar a caixinha lá do óculos, do Ray-Ban Meta, que eu tô aqui usando o Ray-Ban Meta também. Vou até gravar aqui um pouquinho dessa conversa. Pronto. Então a gente podia customizar, botar o nome, tá na hora, em 1 hora tava pronto. Tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo lá. Então foi a que mais me impactou. E o stand, que não sei nem, chega a soar feio chamar de stand, porque na verdade era uma arena da Amazon. Era gigantesco. Incrível, gigante também, né? Gigante. Porque a Amazon, ela tem tanto a parte do Ads como a parte de servidor, e que para ela é muito importante estar nesse trade, né? A gente percebeu, né, que toda a orla ela é ocupada por grandes plataformas, Spotify, Pinterest, YouTube, Google, Spotify, né? Tinha lá uma arena de esporte também, tem várias coisas que são as plataformas se vendendo e se aproximando de todos os stakeholders globais para estar ali se conectando e oferecendo novos produtos, novos tipos de mídia, apresentando cases, trazendo famosos que não estão palestrando lá no Palais, né, onde acontece o Festival de Cannes, que acontece no Palais do Event, que fala. Eu fiz Duolingo de francês para falar. Ele evoluiu muito. E a gente tem várias palestras. Se você, por um acaso, for ao Festival de Cannes, você tem como participar ativamente sem estar cadastrado para entrar no Palais. Você pode estar tem um badge que você compra, que você pode só frequentar esses stands da plataforma, depois que eu fui ver. Eu não sabia. Esse é um ponto interessantíssimo, porque imagina que é um lugar... Assim, a gente quando foi no SXSW, a gente viveu disso, porque você tem milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo e você fica meio numa crise de ansiedade do que você vai escolher, né? Só que, assim, a diferença para mim de Cannes é que você tem conteúdo rolando, mas você tem entretenimento rolando ao mesmo tempo e tem mais do que os dois juntos, que é a network. A mesa de negócio. Mesa de negócio. Então, tipo assim, eu particularmente posso afirmar que, eu fiquei muito no entorno, por exemplo, enquanto vocês estavam mais no Palais, né, do festival, enfim, consumindo conteúdo, etc, etc. Mas eu estava muito mais no entorno, porque era chamado por veículos, anunciantes, enfim... Parceiros do trade e tal, para falar sobre negócio. Uhum. Então, eu realmente ficava... Era de um lugar para outro. E tem outro ponto que eu destacaria aí, que a gente falou muito tem um Palais, né? Você tem a orla ali como sendo uma extensão do festival, mas você tem a marina, de certa forma, que é também uma extensão, porque muitos alugam barcos, iates, né? Enfim, e fazem dele verdadeiros salas de reunião e de confraternização e de network. Então você ia de barco por barco por barco por barco e você tinha marcas, tinham empresários do segmento, enfim. Então isso me chamou muita atenção, porque foi a minha primeira vez, então, isso faz muito sentido. Isso foi muito bacana, porque a gente via ali os barcos na marina e quando via, tipo, um veículo tinha um barco e ele recebia determinadas pessoas, determinadas agências para um almoço. Aí depois recebia outras para o jantar, aí tinha festa de happy hour. Então, assim, é algo muito grandioso também, né? Porque como você está trabalhando com a nata do mercado publicitário mundial, então as grandes redes têm muito dinheiro e os grandes veículos também que estão lá. Tem a ativação do Wall Street Journal. As agências também, tem alguns grandes grupos, né, de agências que montaram arenas lá. A Adobe tinha uma arena gigante da Adobe, né? Então, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. O trade publicitário. Que você fica impressionante, porque anda de um lado para o outro. Tem que se escolher entre uma reunião, um almoço, uma palestra, um call com o Brasil, porque a gente estava 5 horas da premiação em si, né? A própria premiação. E tem a coisa do calor, né? Calor. Isso aí para mim foi surpresa. Porque quando a gente saiu de Portugal, tava um clima ok, a expectativa é que França tivesse mais frio. Mas estava 6 graus acima da média. Isso aí acho que é só para lembrar que a gente é aqui do Nordeste, pra gente não esquecer do calor. Então, acho que tava absurdo, velho. Não, até agora eu tô bronzeado, assim, vermelho por causa dela. É um bronze europeu, né? É um bronze diferente. Mas voltando a falar da parte de conteúdo, uma arena muito legal que tava lá, que é a Spotify Beach, que a gente participou lá, e eles estavam falando
da influência da música na narrativa da construção das marcas também, nas plataformas, nos podcasts, nos influenciadores musicais do streaming. Então foi uma pegada bem diferente, né? De mostrando como é que a música e a plataforma de streaming de música está ajudando a criar cases e narrativas para marcas ligadas a entretenimento e prazer. Porque você não está ali anunciando produto e preço. Você está proporcionando uma experiência através da parte sensorial, que é a música e tal, trazendo informação também através de um podcast. Então, essa parte da palestra que eu assisti lá foi muito legal. Eles trouxeram alguns influenciadores do segmento para falar sobre isso. Foi bem rico também. Que, aproveitando, né, um abraço para nosso amigo Condzilla, que a gente teve um jantar lá com ele, né, e falamos sobre esse negócio da música, né, o quanto as plataformas impressionante como ele sabe, né, da métrica aí do negócio, né. Eu acho que a gente teve uma palestra, né, num restaurante. Então, um lugar que a gente não acreditava. Sabe muito. Mas ele deu uma aula pra gente, ele falando, e assim, um abraço para ele que estiver nos assistindo, foi um prazer aquele jantar, mas ele sabe muito, né, e ele mostrou pra gente uma realidade do tamanho do negócio. Do tamanho do negócio que, enfim. E além de ter ganho 2 Leões de Cannes com o Instituto Condzilla, né? Então ele ainda ganhou lá com o case do livro, né? Que você abria um livro e dentro das páginas estava lá impresso, você ganhou uma bolsa de estudo, né? E ele, com muito orgulho, porque o trabalho social que ele faz também é super bacana. Agora, assim, ele deu uma aula, como tu falou, assim, foi um MBA sobre plataforma, como é que o YouTube monetiza, como o Spotify monetiza, como é que você faz para ser top 50 global, né? Como as gravadoras, elas influenciam. Níveis, né? Né? Um time que está ali no nível separado, que tem um investimento de marketing, a galera que não tem um investimento de marketing muito pesado da plataforma, como é que... A gente tem, quando o Zilla vir para Recife, a gente tem que fazer um podcast aqui com ele, para ele dar essa aula aqui pra gente. Tá lançado o convite aí, viu, Conde? Tá lançado. Exatamente, porque é impressionante, porque o negócio da música também é algoritmo. Né? Também é monetização. Hoje em dia tudo né? Então, como a gente tem os berços, as plataformas, né? Então termina que é um negócio que, às vezes, poucas marcas também exploram tanto o ambiente musical. E eu acho que isso é uma coisa, por isso que o Spotify tá tão forte também, né? Para mostrar esse poder, esse potencial. O YouTube Music também, né? YouTube Music. E a gente até, de certa forma, agora com o trabalho que vamos fazendo para Gabi, estamos... Para Gabi Fernandes, cantora Gabi Fernandes, assistam lá o clipe. Perfeito Idiota. Perfeito Idiota. Então a gente vai botar até o link aqui no YouTube. Aí quando você terminar de ver a polêmica sobre os inteligência artificial nos Space, aí você vai lá e vai escutar a música Perfeito Idiota. Que tem inteligência artificial também. Que tem inteligência artificial no projeto, exatamente. Mas com uso responsável. Com responsabilidade. Mas, enfim, por exemplo, a gente agora tem um case de trabalho que a gente degustou do Spotify, né? Então, se você vê o Conde dar uma aula daquela... É impressionante, impressionante. Outra coisa bacana que a gente viu, teve uma palestra lá do CEO, né, da Adobe, e ele estava tendo um papo com o presidente da Publicis. E falou-se sobre o uso de inteligência artificial no Photoshop e nas plataformas de maneira geral de criação. E tem essa polêmica que não é polêmica, eu não vou entrar na polêmica ainda dos cases, na polêmica do quanto a inteligência artificial agrega ao desenvolvimento da criatividade. Nós três não somos da área de criação, mas a gente consome publicidade e a gente está no negócio aí há 20 anos. Então, o que é que vocês perceberam assim? Você dava para identificar nas peças em si, né? Quando a gente está ali no basement, vendo as peças, o mood board das campanhas, dava para ver o que tinha sido feito com inteligência artificial e o que não tinha sido feito na parte impressa? Não, assim, é difícil, né? É muito difícil. A linha tênue, por mais que a gente seja publicitário, se pra gente já há uma dificuldade, pro consumidor final, eu acho que ele não consegue fazer essa distinção. E cada vez mais, eu acho que vai fazer menos distinção. Mas aí é onde é que entra a criatividade, o bom senso, o uso ético e transparente. Porque se falou muito de inteligência artificial, que a gente vai falar um pouco mais, mas se falou muito do propósito do uso da inteligência artificial com a responsabilidade que ela carrega, que na verdade não é ela, somos nós, né? Porque ela é o meio, com o impacto social que as marcas têm, né? Contribuição de mundo. Né? E isso é uma dicotomia muito grande, né? Quando você traz essa coisa mais de tecnologia, mais fria,
mais do dado, mais do algoritmo. Parece que ela é contraditório ao cuidado social que a marca tem que ter. Mas eu vi que o tempo todo estava se buscando um equilíbrio do uso da inteligência artificial. E ele trouxe muito, né, a questão da criatividade humana e do achatamento criativo de produzir algo que seja global. Porque, logicamente, países que não têm uma condição ou um nível de investimento para produções cinematográficas, né? De, por exemplo, os filmes gravados das agências nos Estados Unidos têm uma qualidade quase que hollywoodiana, né? Os filmes de Londres também, os filmes do Reino Unido também são grandes filmes, né? Eles são bem reconhecidos pela sua estética. E os brasileiros também têm muita criatividade e qualidade, mas você ainda vê que existe ali um distanciamento técnico que, às vezes, no craft fica no olhar. E quando você traz a IA, que ela achata isso, então, assim, o mesmo vídeo no VO3 do Google pode ser feito aqui em Recife, na linha, pode ser na agência, na agência do Japão. Mas eu vou fazer um gancho disso, assim, que eu acho que pra gente que, mais uma vez, é fora do eixo ali, e democratiza muito a produção. E isso aproxima mais. E eu acho que até mais do que achatar, eu acho que é mais aproximar. E é isso para quem é do eixo e quem, de fato, não só do ponto de vista de agência fora do eixo, mas de clientes que não têm esse investimento alto para fazer megas produções que a inteligência artificial vai ajudar. E quanto mais se aproxima, é que você mais dá valor ao poder da criatividade. Né? Porque que aí volta para a essência da profissão. A essência da profissão, né? Que esse foi, no final, o cerne que eles trouxeram, assim. Exato. Porque agora, meio que, não é... Eu tenho a câmera X para fazer a foto e tu tem a câmera Y, e aí vai ser uma questão de câmera. De câmera, não tem. Isso, mas aí eu trouxe aqui até uma anotação do Sir Martin Sorrell, né? Que ele fala assim, ele disse assim, ó. Deixa eu pegar o trecho aqui. Ele disse, a inteligência artificial não representa o fim da criatividade. Ela inaugura uma era de eficiência, personalização em escala e democratização da produção, que é o que a gente está falando aqui. Eu acho que é isso. Esse é o ponto. Até porque venhamos e convenhamos, né? Todo dia a gente é bombardeado de desafios na agência, né? De jobs, de soluções que a gente precisa apresentar. E nem todas a solução ela é cinematográfica. Exato. Então, acho que a inteligência ela tá aí. No dia a dia a gente tem muita demanda que não precisa da solução cinematográfica, certo? Mas aí o que eu acho que teve muito de equilíbrio lá é que eles tiveram cuidado, e isso aí foi meio que unânime em todas as palestras, em todas as conversas, que a IA, ela não veio ali para matar a publicidade nem para salvar. Ela veio ali para ser uma coautora, junto com a inteligência humana e a criatividade que faz a profissão ser tão especial e essencial até hoje. Mesmo com o desenvolvimento de todas as tecnologias que a gente teve, você sempre volta para o cerne, que é a criatividade e a sensibilidade humana. Então, eu acredito que por mais que a IA seja o que todo mundo está falando, eu acho que ela vem ali para ser uma coautora e potencializar as ideias, assim. Eu senti que foi muito essa a conversa, sabe? Foi. De não substituição, e sim de multiplicação, assim. No painel da Globo, a Globo teve presente, né? Foi uma dos patrocinadores do festival desse ano, inclusive, e levou lá o William Bonner, Maju Coutinho, e fez um painel conversando com o meu xará, Anselmo Ramos, e com Sérgio Gordilho, sobre criatividade e com, acho que é Queca, isso, né? E teve uma frase que começou bem e terminou não muito bem, isso, né? Que Anselmo Ramos trouxe, que que no começo estava todo mundo balançando a cabeça com sim, né? Que ele fez a melhor dupla de criação é um criativo brasileiro e um IA. Isso. E aí todo mundo, né? Um brasileiro com sua criatividade, seu repertório vasto, junto com a IA, consegue fazer maravilha e tal. Mas aí depois ele puxou para uma parte mais delicada e empresarial, né? E o bom da IA é que a IA não reclama, não chega atrasado, não pede aumento, etc. E aí isso gerou uma polêmica e um ruído muito grande, né? Que é como os empresários, né? E a gente está falando aqui, todos são empresários da área de comunicação, enxergam essa questão da IA para substituir as pessoas ou não substituir as pessoas, etc. Que eu acho que é muito ainda... É uma ansiedade muito grande para isso, que não é verdade. Vocês conhecem alguém que já foi substituído por IA? Veja, eu não conheço.
eu sou igual ao que você está falando. Eu vejo que isso é pauta ainda. Se discute isso. Pode ser que um dia isso aconteça, mas eu acho que hoje não. Eu acho que hoje cabe aos profissionais, né, terem qualificação, inclusive. Eu acho que isso é o que hoje é o que deveria estar sendo investido, né? É como aprender a desenvolver e como utilizar melhor a inteligência artificial. Como dominá-la melhor. Como dominá-la melhor. E para isso, assim, né, o segredo está muito nas cabeças pensantes que vão usar IA. Então, não é que ela vai substituir pessoa A ou B. É quem melhor se adaptar e usar ela a seu favor. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto, né, da IA. E foi uma fala que gerou lá nas postagens que a minha mensagem fez. Eu acho que foi um comentário infeliz. Assim, e tal, a galera e até digo, no começo eu fiquei até sem entender por que de tanta... Porque eu achei bacana o raciocínio quando ele fala, né, do brasileiro e inteligência artificial. Tipo, dando a ideia de que, pô, o brasileiro, ele é criatividade. O jeitinho brasileiro é nada mais do que ser criativo. E encontrar soluções quando vamos dizer assim, o cenário não é propício para isso. Mas depois tomou uma outra proporção, enfim. Que depois vocês vejam aí, quem não viu essa polêmica, veja aí, porque não faltou polêmica, né? Não. Outra coisa que me chamou a atenção, eu não sabia, Danilo é um ex-global, não que ele fez Malhação, mas é que ele trabalhou dentro da Globo, na área comercial, é um dos pioneiros. Ele não fez Malhação, mas poderia ter feito. Poderia ter feito. Iria estar no casting tranquilamente. Tranquilamente. Eu acho que ele estaria ali junto com... Naquela época de Ronaldo Fenômeno, de Mocotó, etc. Isso. Ele, com certeza, ele estaria ali. Cabeção, estaria presente. E William Bonner é publicitário, ele falou lá que era publicitário, eu não sabia disso. Acho que pegou todo mundo de surpresa, né? Se a gente fosse elencar ali o top 10 surpresas, uma era dessa. Que Fátima era bailarina, acho que todo mundo já sabia, mas que William Bonner era publicitário, nasceu na publicidade, assim, como... Começou ali, né? Publicidade, conheceu, queria ser, né? Queria ganhar os profissionais do ano da Globo. Isso, né? Era o sonho dele, né? E aí, isso aí eu não sabia, não. Me chamou a atenção. Ele e Maju falaram um pouquinho também dessa questão da brasilidade, né? O quanto essa brasilidade da gente, ela impacta na comunicação e o quanto a Globo, lógico que tem os outros veículos, mas que pauta isso e que cada vez mais existe um reconhecimento que sem a publicidade não existia a TV. Isso. Né? Porque a TV, e vice-versa. Ela é paga pela publicidade, então para a gente ter esses programas de alta qualidade, para ter grandes novelas, grandes séries, grandes reality shows, então precisa ter a publicidade ali no meio para poder fomentar. Então é um ciclo onde, quando você melhora a publicidade, a criatividade, onde os anunciantes reconhecem o valor das suas agências e das grandes ideias, tudo isso é um cíclico que retorna, né? Agora, não sei para Danilo, mas assim como essa situação, esse exemplo de William Bonner, né, de surpresa, né, para mim, eu acho que uma das maiores surpresas também foi ver Anselmo naquela elegância que ele tava, né? Ele realmente ali era um tênis peculiar, né? A agência bem representada. Depois a gente bota umas fotos aí. O tênis fez sucesso, meu tênis fez sucesso, anotem aí. Depois eu boto o link com cupom. Mas foi bacana, porque veja, a gente tá lá no berço da publicidade, no Côte d'Azur, sul da França, Cannes, sol, calor, linho, né? Uma camiseta afogada, porque o calor ninguém merece. Tá querendo se justificar. E um tênis bacana, pô. E olha que ainda... Agora eu vi, num determinado momento, 3 pessoas perguntando do tênis. Então... exatamente, fez mais sucesso. Olha, eu poderia estar andando com um leão de cana na mão, mas o tênis ainda chamava mais atenção do que um leão de cana na mão. Que também é outra coisa engraçada, né? Pra você refletir também. Viu? Não. Próximo ano estaremos lá e dessa vez... escrevendo para tentar ali um shortlist, quem sabe um leão. Né? Bruna Calmon no Reclame disse, olha, eu vou profetizar aqui que próximo ano vocês vão estar descendo a escada do Palais, ali o tapete vermelho com um leãozinho na mão. Então vamos, quem sabe, né? Quem sabe. Outra coisa bacana que eu percebi foram pessoas como Jim Fallow palestrando e falando da importância do merchandising nos programas dele e o quanto ele agrega para vender marcas e ele acredita nas marcas que ele vende. E isso é uma coisa engraçada, porque às vezes
A gente quer contratar um garoto propaganda, um influenciador, alguém que vá falar pela marca e a gente quer roteirizar ele, né? E Jim Fellow falou assim, eu não preciso de roteiro. Se você me explica o que é o produto, eu conheço o produto, eu vou lá e vou vender do meu jeito, porque é o meu jeito que vende, e não o roteiro ensaiado que você vai falar. E isso foi muito bacana, porque ele falou ali, ele vai fazer um reality show só de publicidade. Ele até lançou lá no dia, que ele vai pegar pessoas comuns e grandes marcas globais, e no reality show eles vão pegar lá e vão fazer a propaganda apresentando para os CMOs das marcas, e depois essa propaganda vai ser veiculada na TV americana. Massa. E para mim, foi um dos pontos altos, porque eu sou fã de Jim Fellow, e ver lá ele brincando com a plateia, falando um papo super descontraído, foi muito bacana. Teve também um papo com Camila Coutinho, que é daqui, né, do Garotos Estúpidos, né, foi um papo sobre influência sobre a marca própria dela, né, o GE Beauty, e foi muito bacana também ver uma pernambucana lá, palestrando no Palé, e muito bacana a gente ver que o quanto ela ampliou, né? Saiu de Recife, Isso. São Paulo, mas ela é do mundo, né? Então, assim, o conteúdo dela tinha muitos brasileiros assistindo, mas também tinha muitos gringos, estrangeiros ali prestando atenção, porque ela tem uma maneira de falar e uma maneira de tratar a marca. Inclusive, ela tem falado mais sobre isso nas postagens dela, né? Sobre brand, posicionamento, que é muito bacana. Fez até recentemente sobre Havaianos. E a gente foi muito bem representado também com a pernambucana. Além disso, a gente encontrou outros pernambucanos lá, né? Próxima semana, próxima semana não, porque o podcast ninguém sabe quando vai assistir. Mas a gente também vai gravar um podcast com o Ricardo Moreira, que é um cara de Caruaru, um grande talento, e que só esse ano ele levou 13 leões de Cannes, estando em Caruaru, porque ele trabalha em parceria com agências do mundo inteiro, e ele vai estar aqui batendo um papo em breve, para a gente falar sobre Cannes, sobre outros festivais, sobre a publicidade e a criatividade. Mas como é legal a gente ver essas histórias, né? A gente falou de Dedé, de Olinda, falou agora de Ricardo, de Caruaru, e como a criatividade, ela não tem fronteira, não. O talento, né? O talento em si, ela não tem fronteira, né? E outra coisa aqui que eu vou falar, rapaz, tu falaste de Martin Sorrell, eu lembrei agora que a gente, na palestra, a quantidade de falha que deu no PowerPoint do coitado, né? Tá vendo? Foi impressionante. Agora se é agência... né? Exatamente. E ele estava falando sobre o futuro do marketing, e ele tem uma coisa mais pragmática, né? Assim, que não é a gente perder a essência da criatividade e o engessamento, talvez, do que as plataformas exigem como criatividade. Porque termina que, às vezes, isso é um ponto que vai além de Cannes, que hoje você faz a comunicação para o consumidor ou para o algoritmo? Isso aí é o grande dilema, né? A gente vive em função do algoritmo, mas para mim eu acredito que a publicidade ela é feita para o consumidor, né? E mais do que isso, eu acredito que cabe a gente, como publicitário, como agência de publicidade, trazer soluções, certo? E isso me chamou muita atenção, tá? Porque quando a gente desce, fica aquela... Eu esqueci o nome daquela parte que fica os... No basement. O basement. Então lá tem cases, né? Sim. Os que ganharam, os que não ganharam. O shortlist todo, eu acho, né? Uhum. E quando você vai vendo as ideias, tem coisas assim... Óbvio, tem categorias que eles estão analisando a estética, por exemplo, né? Mas, de maneira geral, o que se analisa ali são soluções de negócios. Certo? Ou seja... Soluções criativas... Soluções criativas para o negócio. Então, não é a comunicação só, né? Aquele texto e aquele layout bacana, não. Tem muita coisa ali que você olha e diz, pô... eu não me lembro agora, por exemplo, do time de futebol... Do short que ele... Do short que fazia a campanha sobre câncer de testículo. Câncer de testículo. Era um time da Série B do Campeonato Espanhol, esqueci o nome dele. Mas a gente vai buscar aqui e vai botar na tela. A gente coloca, mas pô, o cara usar uma posição no short que nunca é comumente utilizado em publicidade de uma maneira criativa para gerar um negócio. O outro também que chamou a atenção, que fala sobre o compromisso da marca com propósito, era aquele supermercado
que combinou... Pô, esse aí é incrível, esse aí. Combinou com a indústria, né, local de desfazer a embalagem, né, visual, no caso, dos produtos, porque ele tinha um compromisso com o preço. E aí ele mudou. O cara... então não é case de... Vamos dizer, não é layout, não é estética, é ideia. O cara trocou as embalagens. Isso. Né? O design da embalagem. O design da embalagem todo. Para botar simplesmente o preço. Simplesmente o preço vem ao type para ter o compromisso de que não vai mudar o preço. Tá na embalagem. Então, tipo assim, você vê que isso aí é a criatividade... E a gente tá falando de um case de um supermercado. Porque quando a gente fala de ideia, de publicidade, dificilmente a gente vai pensar assim... que ideia, um supermercado, né? A gente pensa no produto. Tipo, exatamente. Esse case, vou pedir aqui, a gente vai botar também na tela, chama PricePacks, que foi desenvolvido pela agência Serviceplan para uma rede de supermercado alemã chamada Penny. Isso. E aí era muito uma crítica sobre a inflação também, né? Isso. E era um compromisso deles de segurar. E a forma mais do que botar no ticket ali do preço era colocar na embalagem. Esse aí eu achei incrível mesmo. E assim, eu acabei com a memória do meu celular só de foto de cada case desse, né? Porque você vê a ideia, mas você vê também a estética, a forma de falar, de apresentar. E a gente aqui, pô, bem, Anselmo começou falando uma coisa que me chamou muita atenção, quando ele começou a categorizar, tipo assim, a estética de publicidade americana, ela tem um padrão de qualidade mais cinematográfico, a londrina, né, também, né, enfim. Mas o que eu acho interessante é que lá a gente pôde beber da estética de todos e ver que realmente o brasileiro tem um jeito de fazer comunicação, né, o europeu tem outro, o americano tem outro, e tá muito ligado à cultura, porque se trouxer a cultura do jeito asiático de fazer publicidade para cá, não comunica, certo? Pode traduzir o texto, pode colocar o layout que for, mas não vai ter aderência. E falando disso, né, a questão da cultura é muito bacana, porque quando você está ali vendo os moodboards, as campanhas, né, as pranchas dos cases, eu estava buscando aqui para ver de onde era, mas me chamou muita atenção que o Brasil foi destaque com a campanha lá do Vira-Lata Amarelo. Sim. Pedigree e caramelo, da UMAP, né? E me chamou a atenção uma campanha da Betec de Paris, que é The Black Dog, porque lá, veja o que é cultura, né? Os cachorros menos adotados são os cachorros pretos. Então, eles fizeram uma campanha para aumentar a adoção dos cachorros pretos, porque lá tem esse problema. E aí é muito engraçado, porque você vai ver lá, também você bebe não das peças bonitas ou das coisas, mas também da cultura de outros países, sim, o que eles entendem como estética, ou são coisas que, por isso que, não sei se vocês perceberam, muita gente na frente, parecia a feira de ciências, né? Isso. Um criativo explicando lá as campanhas, porque eles precisam explicar para o júri, né, o contexto. Como é que a gente explica, né, o vira-lata amarelo? Caramelo. Caramelo. Né? Como é que explica isso? Agora, o interessante é entender que uma coisa que se repete em todas é narrativa, né? Tu vê que todas as campanhas premiadas, elas possuem começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Ela tem uma história, ela conta uma história. Não é sobre... E muito ligado a propósito, né? A parte também social, geralmente social. E tal. Então não é ideia pela ideia. Não é ideia pela ideia, exatamente. Tivemos vários cases. O Brasil foi o país, né, bateu o recorde de premiação. Depois teve alguns problemas de caçarem algumas premiações. E aí, logicamente, né, ficou polêmica. Eu não vou entrar tão aprofundadamente nesse tema, mas eu acho que é importante a gente enfatizar, né, que os cases geralmente, não é de hoje, sempre são supervalorizados ou são evidenciados porque é um case. Então você vai lá e você vai dar evidência e vai dar luz para as coisas que repercutem mais, ou que você dá uma perspectiva mais positiva do que às vezes dentro de um case. Isso aí não foi o primeiro ano da história e tal. Agora é muito ruim pra gente, né, pra imagem do Brasil, ainda mais no ano que nós somos os homenageados criativamente, né, a agência fazer case e se utilizar da inteligência artificial para simular uma notícia de um grande veículo que não diz exatamente o que a notícia disse. Então, assim, isso é muito perigoso, uma questão de sinônimo, né? Uma questão de mudança do que foi dito. Não foi adaptar para
para um contexto, né? Foi você criar uma outra narrativa de uma notícia para valorizar um case que eu acredito que o case é tão bacana que não precisaria passar por isso, né? Não precisaria esse recorte da notícia agregava muito pouco para o resultado do que foi mostrado, né? Então, E que isso puxa o gancho, né? Sobre esse negócio de que forma a gente usa a IA, né? Qual é o limite, né? Qual é a linha tênue ali da ética, das possibilidades? Porque a ferramenta em si, ela dá a possibilidade para você fazer exatamente tudo que você quiser, né? Exatamente. Mas aí o que você vai fazer é a questão. Eu li essa semana, deixa eu achar até aqui a notícia, que era uma coisa que Kani vai fazer, que é criar um indicador de IA para quando você escrever a peça. Então, você precisa dizer que você utilizou IA o selo, né? para aquela peça ou aquele case, né? Porque eu acho que para a peça em si é menos problemático porque são recursos, né? Do mesmo jeito que no Photoshop você fazia várias montagens ou melhorava, adaptava qualquer tipo de propaganda. Mas quando você monta o case e você usa para questões mais delicadas, aí realmente é muito problemático. Sobre outra coisa, né? Sobre o que a galera também perguntou pra caramba. Que parece que Cannes não dorme durante o festival. As festas que acontecem no festival. E aí é coisa de louco, né? Eu acho que esse aí Danilo pode falar mais. Eu não entendi isso, não. Que Carla não ache. Mas as festas, que são as festas que acontecem no próprio festival, né? Porque tem a festa do tempero brasileiro. Do YouTube, tem a festa do Spotify. Sempre tem muito rapaz, brasileiro. Me fugiu agora o nome do hotel, velho. Martinez. Esse hotel, gente, não vá nesse hotel. Se você tiver compromisso no dia seguinte, não vá. Martinez, ele funciona até 6 horas da manhã. Né? Onde a polícia francesa vai escoando as pessoas. E lembrando que no outro dia começa às 9, né? Começa às 9. E é assim, impressionante como as pessoas confraternizam, né? Porque tá tudo lotado, os restaurantes, os bares. E assim, não tem nada no final da história. É um grande encontro. Um grande encontro, né? Parece Olinda. Parece ali no carnaval. Vou botar uma foto. Eu vou botar uma foto do Martinez da rua. Compra cerveja mais cara num lugar lá e fica na rua em pé. Agora vai aglomerando gente de tudo que é país. 2.000 pessoas ali. Só que assim, é uma... E a galera com seu leãozinho de Cannes, né? Lá, tipo, passeando com o leão de Cannes. Desse aqui, tava guardado em casa. Tava trocando a ideia com outros amigos publicitários. Daqui a pouco chegou um argentino. E aí já a gente vai falar do argentino, do nosso argentino, né? Lucas Gazul. Que, sem dúvida, o dress code dele foi uma das coisas mais bacanas dessa viagem, né? Eu me retiro desse podcast depois dessa. Não vamos postar para não gerar nenhum tipo de problema, mas quem acompanhou nas redes sociais teve uma bela surpresa. Não, quem vê foto vai achar que a gente usou inteligência artificial. Inclusive, depois desse momento dele, a Lean criou um produto, criou uma inteligência artificial para personal stylist, para ajudar ele na escolha da sua roupa. Exatamente. Porque, veja, para vocês terem ideia, eu não vou constrangê-lo não, porque a gente não tá aqui para isso. A gente tá aqui para um podcast para falar do Festival de Cannes. Mas o coitado confundiu o leãozinho de Cannes com o leão do esporte e inventou de ir pro Palais do Event, que é uma coisa sofisticada, bonita, onde tem lá as premiações, etc. Com a camisa do esporte. Aí, pelo amor de Deus. Aí, assim, era pra turma ter puxado uma vaia ou ter proibido ele entrar lá no Palais. Mas aí eu volto a dizer o que eu falei aqui antes, em off. Qual foi o time do Brasil que teve destaque lá no telão de Cannes? Foi o Sport, com a campanha de doação. Acho que doação de sangue foi doação de órgãos. De que foi a campanha? Nessa hora eles mostraram um showreel das peças premiadas com Grand Prix na história de Cannes brasileira. E o Sport estava lá. Quando começou, foi até no debut, que é um dos principais auditórios lá do Palais. E quando começou um casar, eu disse, que bexiga é isso, pelo amor de Deus? Como é que o cara tá aqui e esse time persegue você vê o tamanho do time, né? Então, esse negócio de Gazul ter ido com a camisa do esporte, acho que só foi pra esse momento, entendeu? Mas foi sensacional. É autêntico. Ele é um cara autêntico. É um cara autêntico, exatamente. Gazul, um grande abraço. A gente vai tentar fazer um podcast com o Gazul ainda esse ano.
que ele vai ser legendado, né? Por causa do espanhol. Mas, assim, o uso de inteligência artificial. Só que foi bacana, porque a gente tava lá conversando, quando eu tava falando dos publicitários, e chegou um argentino perto da gente, amigo de Dedé Laurentino e de outra pessoa lá, e ele simplesmente era diretor de criação global para Coca-Cola, pô. Ou seja, o cara faz essas campanhas bacanas de Coca-Cola, ele é um dos caras que está envolvido nisso. Então, assim, você vê como esse Martinez, que é na frente do Hotel Martinez, onde fica lá ali a rua, a gente fica bebendo, conversando, etc., e você vai se conectando e vai conversando com pessoas. E aí, foi a primeira vez que eu vi Gazul falar espanhol realmente. Porque como ele identificou um argentino como ele, né? Começaram a falar lá espanhol. Até o bairro que eles cresceram eram vizinhos. Né? Eu disse, pronto, tá aí. Mas eu garanto que o argentino não entendeu nada que ele falou, entendeu? O argentino falou, ele fala com sotaque brasileiro. Né? Ele falou com sotaque brasileiro. E a galera de Recife tava chamando o Martinez do Acaiaca, né? Acaiaca. Pareceu Acaiaca, exatamente. Mas aquele outro também, o Zuma. O Zuma também. É incrível aquele lugar ali. Não, assim, é lugar para você comer bem, beber, negócio, né? O show bacana. De drone também, né? Tinha o show de drone na praia gigante, assim, tipo, coisa de Alok pra cima. Chamava, era imponente. Porque como a cidade é muito pequena, então você de onde tivesse, você via o show de drones da cidade. Outra coisa que eu acho que vale a pena, assim, são 5 dias de evento, 5 dias exaustivos, mas que a gente traz muita coisa na bagagem. O que é que Newton trouxe na bagagem de cana? Não tô falando dos souvenirs, não. Eu trouxe 2 leões. Nem do sorteio, né? Pra dividir aqui com a gente. Pra mim, eu acho que a principal coisa que eu trouxe foi vontade de ganhar um leão, entendeu? Eu saí na entrevista que eu dei lá, eu falei, eu volto aqui e volto pra sair com um leão e descer aquele tapete vermelho. Então, pra mim, acho que foi a maior conquista de eu ter ido, foi reacender aquela vontade que a gente tem da época da faculdade, né? De querer ganhar um leão de Cannes, né? Então, eu voltei com isso e disse, não, eu preciso ter isso, preciso deixar esse legado. E, além disso, acho que muito mais conexões, né? Que a gente volta com muito mais conexões, fora a bagagem de conhecimento, que isso eu acho que, enfim, talvez se você não recebe na mesma hora, mas esse conteúdo vem até você de alguma forma, né? Uhum. Mas eu acho que esses 2 pontos foram os que mais mexeram comigo. Pra você, Danilo, fora o calor, o que é que você trouxe? Não, eu acho que o que me chamou mais atenção, assim, até me surpreendeu um pouco, foi a busca pelo equilíbrio da inteligência artificial e a criatividade humana, que é a essência da nossa profissão, né? É o que faz dela especial, assim. Então, acho que ter visto isso, a gente tá ali com pessoas de 100 países diferentes, né? A nata da publicidade mundial, mas de forma unânime, todo mundo preocupado com o uso consciente da IA, mas como sabendo e admitindo que ela veio para mudar o jogo da publicidade, mas como uma mola propulsora e aquela coisa de ser democrática, né? Fazer a produção ser um pouco mais democrática. Então, esses pontos foi o que me chamaram mais atenção, assim. E outro ponto também que eu vi eles falando muito, a gente falando muito de dado, né? Da automação, ou seja, o peso da tecnologia, não o peso, mas assim, o tamanho da tecnologia no nosso negócio, mas a necessidade de a gente sair daquele planejamento mais linear, que você bebe dos dados ali, faz um planejamento e segue, mas para uma arquitetura de adaptação contínua. Você tem um fio condutor ali do dado, por favor, vocês salvem isso que ele falou, tá? Exatamente. Que nem Tiaguinho, para trazer o framework. Salva isso, que isso tem um valor enorme. Pode repetir de novo? Vou falar aqui da arquitetura e o poder de adaptação contínua ali, que é o mundo de hoje, né? Tudo muito rápido, agora em tudo francês. Algoritmo. Aí a gente vai ter que meter a inteligência artificial aqui para dublar. Mas ter uma linha condutora e um propósito muito grande ali para a marca, né? A responsabilidade das marcas mesmo na sociedade, com a inteligência artificial e com a criatividade humana. Então, esse tripé me chamou muito a atenção, e a necessidade da gente estar vendo as coisas em real time, porque a vida da gente agora acontece em real time, né? Então, toda hora você tem que não necessariamente mudar, mas sim se adaptar, que são coisas diferentes, né? E um ponto também que a gente acabou sem falar que foi marcante para mim também, foi o encerramento.
Não só a festa. Festa, né? Que festa, é. Mas aquela parte da homenagem ao Washington Oliveto, eu fiquei emocionado. Tipo, que chama a esposa dele. Tal. Você vê o cara ser louvado assim. O tamanho dele, acho que muitos não têm noção do tamanho do ele é o Pelé da propaganda. Né? Então, assim, é o cara que é número 1 reconhecido pelo mundo inteiro e pelo festival em sua 72ª edição. Eu vou concluir aqui. Tem mais alguma coisa que vocês estão lembrando? Não, acho que só reforçando essa parte do final, né, que a esposa dele falou lá, você via que tinha uma emoção no teatro, né, no auditório, assim. Então, quando se falava dele, não era só uma homenagem. Você via as pessoas ficando de pé para aplaudir, né? Então, tinha um quê muito de emoção ali em torno dele, que no final é o que ele sempre trouxe para as grandes campanhas que ele fez, né? Era a emoção, né? Seja a emoção de emocionar mesmo, de lhe tocar, seja a emoção de sorrir, de achar uma coisa engraçada, mas ali na homenagem eu sentia assim, como se ele tivesse presente na essência dele, que era emocionar, né? Então eu acho que eu senti muito isso lá. E nosso trabalho tem muito disso, né? A gente... nosso trabalho é emocionar, né? Seja no âmbito esportivo, seja no âmbito que for, a gente tem que emocionar e causar uma mudança, né, de atitude. Acho que o encerramento passou muito por isso. Também acho. Eu acho que eu tinha até anotado algumas coisas no meu bloco de notas, que era assim, tipo, que era até uma reflexão, né? Que a gente começou falando, que é para quem é publicitário e gosta da profissão e labuta, né? Assim, e reconhece, que o trabalho devolve, o talento ajuda, mas a atenção, as oportunidades e ter foco é o que faz você chegar longe e chegar lá no Festival de Cannes e estar lá participando e se sentir parte, né? Não é ir só como um telespectador, né? Você ser um personagem de todo aquele enredo. E aí eu acho que isso serve muito para os publicitários de começo de carreira que estão assistindo a gente, que é assim, não tem mais limite, né? A quantidade de pessoas, de países e de cidades inúmeras, mais de 100 países, né? Participando daquilo ali, né? A quantidade de pernambucanos ganhando leões, seja e nordestinos, inclusive. Tinha um pessoal de Fortaleza que eu conheci lá, que eles trabalham em agências de Dubai e de Saudi, na Arábia Saudita, ganhando vários leões, assim. Teve um que ele é diretor de criação da agência que foi premiada como esqueci o nome agora, o termo, que é a 100 Networks, a Independente. A agência independente do ano foi uma agência da Arábia Saudita. Então, para você ver como a gente também, às vezes, está distante de um lugar, né, que é ali de Doha, Catar, Arábia Saudita, etc., que também tem muitos publicitários, para você ver como a criatividade do brasileiro ela é multidisciplinar, porque você ser criativo em árabe, né, deve ser uma coisa totalmente crazy, né? Então, ser publicitário é algo muito bacana, né? E viver isso, né, que a Lean pode proporcionar para todos nós e representar o Estado, né? A gente era a única agência do Estado lá em Cannes, e próximo ano a gente tá de novo, né? Tá de novo. E tem um slogan que a Globo usou no Profissionais do Ano, que eu acho que fecha tudo que a gente tá conversando aqui, independente de inteligência artificial, não, que nada substitui talento, que era um dos slogans de um prêmio. Plim, plim. Tem que fechar com patrocínio dele, exatamente. Mas que no final, o que você tá dizendo, o cara de Caruaru, que faz o job lá pro cara de Dubai, Dedé, que saiu daqui de Olinda, que não é demérito nenhum. A gente só fala nisso no sentido de orgulho e saber que saiu, que tá onde ele tá, não foi do eixo principal da publicidade, que é Rio e São Paulo, historicamente, né? Mas o próprio Nizam também, que é baiano, né? Então você vê que tem grandes talentos nordestinos aí, tomando conta da publicidade mundial, né? Isso é motivo de orgulho pra gente. Exatamente. Então vamos ficando por aqui com mais esse podcast da Lean. Merci beaucoup. Porque a gente tem que terminar em francês, logicamente. E nos vemos em breve. E não percam, se inscrevam no canal, coloca o sininho, todas as coisas que esses caras do YouTube fazem. Valeu? Valeu. Obrigado.